Então, boa noite a todos. Boa noite. Casa cheia, graças a Deus, né? Bacana. Obrigado aos presentes e também aos nossos amigos virtuais que estão nos assistindo através do Facebook. Hoje é um dia especial para a gente, é um dia de palestra. Hoje quem vai falar é o nosso querido Valdir Vessone, vai nos falar sobre por que Deus permite a dor. Depois eu apresento ele. Vamos lá para os recadinhos de hoje, então. Hoje nós temos a nossa palestra com o Valdir Vessone, porque Deus permite a dor, né? Amanhã à tarde, quem vai nos falar é o Cássio Branco de Araújo, Karma ou Lei de Causa e Efeito, tema bacana também. E na quinta-feira, às 20h15, o Adilson Ferreira, você conhece, né? Aquele que escreveu o livro Governador, Jesus Governador Espiritual, né? Trabalha na Boa Nova. Ele vai falar sobre felicidade, um tema bacana também, né? Nós temos os nossos eventos, né? Festa Julina, no dia 13 de julho, no sábado, das 12 às 16. Deliciosas comidas típicas e muita alegria. Bazar de roupas e calçados seminovos com peças a partir de R$5. E às 15 horas, porque é das 12 às 16, então às 15 horas a gente dá uma pausa e vamos fazer uma palestrinha, modo de dizer, né, que é 1 hora. O Ezequiel Mota que vai nos falar mundo corpóreo, mundo espiritual e o intercâmbio entre esses dois mundos. Também outro tema interessante. Nós temos também o curso básico de Espiritismo. Quem quiser fazer, né? Vai ser presencial, né, Paulo? Sim. Você e o Celim, né, que vão dar. Vai ser todo sábado, das 10 às 12, aqui, né? Sim. Início no dia 3 de agosto. As inscrições podem ser feitas na secretaria, né? Por e-mail para o siacsaopaulo@gmail.com ou mensagem na página do Facebook e Instagram do nosso centro. E o livro utilizado para esse curso vai ser o ESD, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, pela Federação Espírita Brasileira. A gente está unificando todos os nossos estudos em todas as casas espíritas para não haver aquela discrepância entre... Porque antigamente você ia num centro fazer o curso com uma apostila, depois você saía daquele centro, queria ir para o outro, tinha que fazer curso de novo, né? Uma outra apostila. Então, fazendo o curso com o ESE, você pode sair de um centro e para o outro, não tem problema nenhum. Você fez o curso ali, está feito, acabou. Pode trabalhar em outro centro. Nós temos também os quadradinhos de lã de 20 por 20, tricô ou crochê, né? São esses quadradinhos aqui, para formar depois essa manta, né? Acho que todo mundo já sabe, né? Conhece, mas o pessoal do Facebook às vezes não. São esses quadradinhos de lã, de tricô ou crochê. Quem souber fazer, pode trazer para a gente, né? E depois é montado, né? Os quadradinhos e formando essas mantas, né? Para mães e crianças carentes que a gente entrega nas casas filiadas, né? A USE. E para quem precisa também, né? A gente também tem umas casas que acolhem idosos e eles usam, né? Eles sentem muito frio nas pernas, a gente também manda para eles colocarem nas pernas, tá? Então quem souber fazer, tudo bem, pode fazer. Aqui, como tem gente que não sabe fazer que nem eu, então a gente compra a lã e traz a lã e tem as nossas tricoteiras aqui, tá? Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas novos e seminovos para o nosso bazar de seminovos e doação para as instituições da Fundação Francisca Franco, onde a gente ajuda. Pedimos roupas em bom estado e limpas, porque a gente não tem condição de lavar e limpar aqui, tá? Para doações em dinheiro, contate-nos para que informemos o nosso Pix, que tem na secretaria também,
Lembrando que há a opção de se associar à nossa casa, contribuindo mensalmente com o valor desejado, a partir de R$ 20, tá bom? Quem puder nos ajudar, então aí. Nós também temos uma campanha, ó, essa campanha é muito bacana. A gente fala assim, poxa, eu quero fazer caridade, mas não sei como fazer. Ó, manta, ó, arrecadação de tampas de lacres de plástico, garrafa, requeijão, etc. Lacres de latas de alumínio, aqueles lacrezinhos da latinha, né? Blister, que é a embalagem interna dos remédios, né? E notas fiscais sem CPF, para doação para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. Eles recebem tudo isso, né? Separam as tampinhas por cores e vendem para uma fábrica que faz, sei lá, plástico, injeta plástico, tudo, e o dinheiro reverte em benefício deles, e eles fazem peruca, fazem mil e uma para as crianças com câncer, pacientes com câncer. Então, olha, mais uma forma da gente ajudar as pessoas, né? Não custa nada, né? Separa lá direitinho em casa, depois traz aí, né? Para as pessoas. Nós temos também o nosso atendimento fraterno. O presencial vai chegar meia hora antes do início das reuniões, tá? Só chegar, avisar, a gente faz o atendimento fraterno. E também nós temos à distância, pelo WhatsApp, você envia um e-mail ou mensagem para o Facebook, para que possamos fazer o agendamento. Também livros novos e seminovos para venda e biblioteca, que a gente tem lá vários títulos na biblioteca, tá bom? E também nós temos, a Digo até me pediu para falar, nós temos um carrinho de cachorro-quente que nos foi doado e nós estamos vendendo, né, para reverter o dinheiro para o nosso centro, para que a gente possa ajudar as outras instituições. Ele é um carrinho praticamente novo, muito pouco usado, tá? Tá R$ 550. Quem quiser, tá aí, tá bom? E o importante é o Evangelho no Lar. Alguém faz o Evangelho no Lar aqui? Quem faz? Acho que quase todos, né? Bom, quem não souber, nós temos aí um folheto explicativo na secretaria, tudo, né? Então, ou pergunta pra gente como é que faz, porque a gente vai ensinar cada um de vocês, tá bom? Bom, nós temos também um negócio super importante que a gente está fazendo uma campanha agora, sobre o Rio Grande do Sul, que está passando uma necessidade muito grande, né? Pedindo ajuda para todos nós, para todo o povo brasileiro, né? Que é que realmente ajuda o próprio povo, né? Roupas, cobertores, toalhas, sabonete, shampoo, pasta de dente, escova, absorvente, fralda, papel higiênico, água mineral lacrado, tá? Tudo a gente pede de doação para vocês. Quem puder trazer, traz aí, que a gente tem um lugar que a gente manda para o Rio Grande do Sul, através de uma transportadora. Tá bom, gente? Já falei demais. Não vou tomar mais o tempo do Valdir, senão ele vai me bater. Vamos fazer a nossa prece. Vamos nos acomodando. Deixando os nossos problemas lá de fora. Nos ligando aqui nessa nossa casa. Eu sempre falo, casa onde mais somos ajudados do que ajudamos. Agradecendo em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecendo também a todos os mentores desse nosso trabalho. Agradecendo também a Dr. Bezerra de Menezes e a sua corrente médica do espaço que nos auxilia, nos ampara, nos ajuda. E pedimos nesse momento o amparo do plano espiritual, que ampare o nosso palestrante da noite, para que ele possa transmitir todos os seus ensinamentos e que a gente possa assimilá-los e, na medida do possível, colocá-los em prática
na nossa jornada evolutiva aqui na Terra. E assim, já agradecidos, nós vamos fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Convido a todos a fazer comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje nós estamos com o nosso amigo já de longa data, Valdir Pessoni, que vai nos falar por que Deus permite a dor. Vamos ouvir? Vamos lá. Seja bem-vindo, Valdir. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Muita alegria, nós estamos aqui mais uma vez, nessa casa que nos recebe com tanto acolhimento, com tantas boas vibrações. E nós escolhemos esse tema porque Deus permite a dor. Eu acredito que cada um de nós já fez essa pergunta. Poxa vida, será que... Por que Deus permite a dor? E eu reverto a pergunta a vocês. Deus permite que tenhamos dor? Para a gente começar a entender esse processo, vamos começar a falar um pouco de Deus. A gente tem que entender um pouquinho de Deus. Se nós formos procurar na história da humanidade, no início Deus foi retratado e confundido pelas suas próprias obras. Por exemplo, confundia-se Deus com o vento, confundia-se Deus com a chuva, confundia-se Deus com o trovão. E assim a humanidade, que não tinha o conhecimento, era início da humanidade, há 200 mil anos atrás, a gente entendia a Deus dessa maneira, porque não o conhecíamos. Depois, passamos a perceber Deus nos astros, um sol, na lua, nas estrelas, um cometa que passasse, tudo isso era relacionado a isso é Deus. Depois disso, nós, a humanidade, começou a dar características, imagens antropomórficas a Deus. O que quer dizer isso? Antropomórfico quer dizer, Deus é um ser que tem perna, braço, cabeça, olho, boca, nariz. Ele era igual a um ser humano. E a gente foi tratando Deus dessa maneira e fomos dando a ele as características humanas. Por exemplo, tinha essa ideia de que ele era um ser humano que mandava e que coordenava tudo no universo. E devido a isso, Deus começou a assumir para nós características e sentimentos como nós. Então Deus sentia raiva, Deus sentia vingança, Deus sentia amor, Deus sentia predileção por algo ou por alguém. Assim como nós comparávamos Deus a nós. Deus era igual a gente. E esta era a ideia que se tinha de Deus, e por isso foi se temendo a Deus, foi tendo medo de Deus. Porque a gente passou a chamar de Senhor. Senhor quer dizer alguém que manda em mim. Sempre com uma característica judaico-cristã de imposição. Sempre, olha, Deus vai fazer isso. Olha, Deus vai fazer aquilo. Nós dávamos as condições humanas a Deus porque entendíamos que Deus era como nós. E essa era a ideia que se tinha de um Deus assim muito duro, um Deus Senhor dos exércitos. Se nós formos procurar no Velho Testamento, veremos grandes guerras na época dos profetas, e era em nome de Deus que eles atuavam, porque Deus fez nos ganhar essa guerra.
um Deus que escolheu um povo, que era o povo hebreu, e demais povos que também foram criados por ele, que hoje a gente sabe, esses não eram de Deus. Então os judeus, os hebreus, achavam que eles eram o povo escolhido por Deus. Deus só fez a gente, os demais não foi ele que fez, não. E essa foi a ideia que se tinha por muitos e muitos séculos. Para se ter uma ideia, Moisés surgiu com os 10 mandamentos há 1500 anos antes de Cristo. Então, durante muito tempo, a humanidade cultuou esse Deus, esse Senhor, Senhor da guerra, Senhor que punia, Senhor do ódio, Senhor da vingança, Senhor dos privilégios. O meu povo é privilegiado, o seu não é. E assim a humanidade foi caminhando. Até aí tudo bem? Ao invés de nós elevarmos a Deus, a gente trouxe Deus para nós. A gente fez o contrário. A gente reduziu Deus para o entendimento humano. Aí chegou a nós Jesus. E ele nos apresenta uma ideia diferente de Deus. Deus não era um Deus inquisitivo, vingativo. Jesus passa a chamar Deus de Abá. Abá, em judaico ou no hebreu, quer dizer papai. Então Jesus falou, olha, vocês entendem Deus como o Senhor que manda, que pune. Ele não é, ele é o papai. E se nós formos ver na história, na época de Jesus, a sociedade na época, a sociedade judaica é ainda patriarcal. Quem manda é papai. Papai é que supre tudo, papai é que determina tudo, papai é que ama e papai é quem castiga. Então Jesus trouxe essa imagem de Deus para a humanidade, para aquele povo. Olha, veja bem, Deus não pune, Deus ama. Deus não estimula a fazer a guerra, Deus quer a paz. Ele é o papai. Diante disso, nós vemos, para entender dessa maneira, por exemplo, uma passagem que Jesus coloca, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim, quem de vós que se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, vós, que sois maus, sois capazes de fazer coisas boas aos vossos filhos, o que dirá de Deus, que é o Senhor de toda a bondade? É dessa maneira que Jesus tratou Deus perante o povo, mostrando que ele era o Pai que abençoava, o Pai que ajudava, o Pai que amava. Vejam, Jesus coloca então um Deus bondoso, um Pai de amor. E mais para frente, cerca de 18 séculos depois, os Espíritos vêm trazer para nós uma outra ideia de Deus. Pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, o que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. E os Espíritos respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, o Espiritismo traz para nós que Deus é a causa primária de tudo. Tudo que existe no mundo, tudo que existe no universo, foi criado por Deus. Inclusive nós. Essa foi a ideia que os Espíritos trouxeram para nós, depois da humanidade passar tanto tempo achando que Deus era daquele jeito, ou era de outro jeito, ou era desse jeito, até que Jesus também trouxe uma ideia de Deus, e o Espiritismo veio mostrar para nós, olha, em primeiro lugar, Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Se nós formos procurar
ainda no livro dos Espíritos. A pergunta 614, que diz sobre a lei natural, lei divina ou natural, Kardec pergunta para os espíritos, o que se deve entender por lei natural? A lei natural, eles respondem, é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Notem que se deve entender por lei natural. Lei natural é uma lei de Deus, única e verdadeira, para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz, senão quando se afasta dela. Olha que pergunta interessante. Quando nos afastamos das leis de Deus, criamos em nós a infelicidade. Quando nós seguimos as leis de Deus, estamos cultuando a felicidade. Mas vamos em frente. Portanto, queridos amigos, os Espíritos nos mostram que a lei de Deus tem um só propósito: a nossa felicidade. Não está na lei de Deus situações adversas. Está na lei de Deus o propósito do bem para a criatura humana. Portanto, quando o indivíduo se afasta destas leis, ele promove em si a infelicidade. Prefixo in quer dizer não, indica negação. Portanto, a negação da felicidade. Porém, ainda no livro dos Espíritos, a pergunta 621, Kardec ainda pergunta, e onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. É ali que está a lei de Deus, a nossa consciência. É através dela que nós vamos executar para o lado do bem ou não. Porém, vê-se então que este senso de felicidade e infelicidade é um estado de consciência, concorda? Se a lei de Deus está na nossa consciência, e se eu seguir a lei de Deus eu sou feliz, e se eu fugir dessas leis eu sou infeliz, a felicidade ou infelicidade está no estado de consciência de cada um. Mas vamos ver a questão número 13 do Livro dos Espíritos, que fala dos atributos de Deus. Kardec pergunta na questão 13 o seguinte: quais são os atributos de Deus? E os Espíritos interessantemente respondem assim: do vosso ponto de vista, ou seja, até onde você conhece, Deus é eterno, Deus é imutável, ele não muda, é sempre o mesmo. Deus é imaterial, Deus é único, Deus é todo-poderoso e, principalmente, soberanamente justo e bom. Ora, se Deus é soberanamente justo e bom, de onde vem a dor? De onde vem o sofrimento? Dirão alguns, Deus testa as pessoas, por isso que você às vezes sofre. Engano, Deus não testa ninguém, porque aí nós estaríamos perdendo uma das atribuições de Deus, que é a onisciência. Ou seja, Deus sabe tudo sobre todos nós. E se ele sabe tudo, se ele é onisciente, por que ele vai me testar então? Se ele já sabe se eu posso ou não passar pela prova. E também Deus não pune, porque não faria sentido ele me dar uma prova sabendo que eu vou falhar e falhando ele vai me punir. Não tem lógica, concordam? Percebe que esse argumento
não condiz em nada com as atribuições de Deus. Então Deus não testa ninguém, Deus não prova ninguém, porque Ele já sabe da sua condição. Ele sabe até onde você é capaz de chegar, Ele sabe até onde a tua capacidade lhe permite passar ou não por determinada situação. Mas então, o que Deus faz? Ele nos oportuniza. Ele cria, conforme os Espíritos nos disseram na questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus nos criou simples e ignorantes. Aqui cabe uma ressalva. O ignorante aqui quer dizer sem conhecimento. Simples porque somos únicos. Não nos dividimos. E ignorantes porque quando Deus nos criou sem nenhum conhecimento. Nós fomos ao longo das nossas reencarnações aprendendo coisas. E fomos tomando decisões para aprender certas coisas. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu posso fazer aquilo que eu quiser. Pode ser que o que eu faça não seja bom, mas eu posso fazer. Algo me impede agora de pegar uma arma e atirar aqui e matar meia dúzia? Deus vai me proibir de fazer isso? Não. É o meu livre-arbítrio. Mas e as consequências disso? Que eu vou ter que passar? Então, Deus, além de nos capacitar, de nos oportunizar, criar as oportunidades, a questão 115, só para ficar mais claro, diz assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros foram criados maus. Deus criou gente boa e gente má? Os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, sem conhecimento. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esse conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam com submissão e alcançam mais prontamente a sua destinação. Outros não suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Está cheio de gente aí que você conhece, que passa por dificuldades na vida, mas está sempre de bom humor, sempre agradecendo a Deus o pouco que tem, mas você sabe, poxa vida, como pode passar por um problema desse e ao mesmo tempo ser tão alegre? E conhecemos pessoas que têm os pequeninos problemas, mas parece que o mundo acaba. É o estado de cada um. De que maneira você enxerga a condição que lhe é imposta. Continuando, meus amigos, vamos falar um pouquinho da pergunta 621, que também nos esclarece bastante coisa, quando Kardec diz assim, lá na lei natural: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Muito bem. Então, nós entendemos que dentro da nossa consciência nós sabemos o que é certo e o que é errado. E muitas vezes tomamos a decisão. Se ela for certa, felicidade à vista. Se ela for errada, haverá um problema futuro. Concorda? Muito bem. Já dizia o apóstolo: aquilo que o homem semear, ele colherá. E o Cristo também dizia: não se colhem figos de abrolho. Essa é a lógica da justiça de Deus, e essa justiça bondosa que não impõe sofrimentos, mas dá à criatura a condição dela mesma responsabilizar-se pelos seus atos. É aí que queríamos chegar. Somos responsáveis
pelos nossos atos. Não podemos colocar a culpa no outro. Tudo pelo que estamos passando cabe a nós. É fruto da nossa condição. Ou que fizemos em vidas passadas, ou que fizemos até nessa vida. Kardec, no livro Céu e Inferno, mais uma das obras do Pentateuco, no capítulo 7, ele coloca para nós o que ele chama de Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. Ele coloca 33 itens nesse código, como se fossem 33 artigos. No artigo 6º, no artigo 3º, Kardec diz: toda imperfeição será consequência funesta, assim como todo ato meritório gera consequência benévola. Portanto, tudo que nos acontece são frutos de nossas ações, são consequências das nossas escolhas. Quando eu pensei nisso, eu lembrei da música do Almir Sater e do Renato Teixeira, Tocando em Frente. Quando ele diz que cada um de nós compõe a sua própria história e cada um carrega em si o dom de ser capaz, o dom de ser feliz. Parece que eles acertaram em cheio. Como diz o apóstolo Tiago na sua epístola, a cada um conforme suas obras. Já ouviram essa frase alguma vez? O que isso quer dizer? Nós é que somos responsáveis por tudo. Concluímos então que a dor, ela tem nascedouro. A dor não tem uma existência, a dor é sempre uma consequência. Inclusive naquele Código Penal da Vida Futura, no item 6º, Kardec coloca: o sofrimento é inerente à imperfeição do espírito. Portanto, o espírito se faz imperfeito. Nós é que procuramos a imperfeição. Poxa, Valdir, mas você acha que eu vou procurar a imperfeição? Meu amigo, você pode ter preguiça e não fazer determinada coisa que teria que ser feita. Você pode ter o egoísmo que não permite que você faça alguma coisa que deveria ter sido feita. Você tem um pouco de vaidade que às vezes não permitiu que você fizesse alguma coisa que deveria ser feita. Tudo que você deixou de fazer que deveria ser feito é uma imperfeição. Nós vamos responder por ela. Nós é que somos os responsáveis. Essa é a ideia. Só que também tem gente que usa da síndrome de Gabriela Cravo e Canela, né? Mesmo sabendo disso, ela usa a síndrome de Gabriela Cravo e Canela. Conhece a síndrome de Gabriela Cravo e Canela? Quando ela diz assim: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu sou sempre assim. Eu não mudo. Eu sou teimoso. Quando não deveria. Porque se estamos num processo de evolução, nós devemos sim mudar o nosso padrão vibratório, a nossa conduta, o nosso modo de pensar, a nossa maneira de agir. Mas é muito fácil ficar acomodado do jeito que está. Tudo bem, mas aí você vai continuar sofrendo. Porque você não vai conseguir resgatar tudo aquilo que você precisa. E é assim que a gente vai. Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, eu gosto de citar o Livro dos Espíritos porque ele é um verdadeiro código de conduta, né? Tudo que o Kardec tinha de dúvida. Porque o Kardec uma hora pergunta assim: qual o objetivo da encarnação? Por que eu tenho que reencarnar, morrer, reencarnar, morrer, reencarnar? Por quê? É uma lei de Deus. Diz aqui: Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de fazermos chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia,
Para alcançar essa perfeição, devemos suportar todas as vicissitudes da existência corporal. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Veja, todos nós temos uma missão na vida. Deus nos colocou aqui para alguma coisa. E nós escolhemos onde estar. No nosso planejamento reencarnatório, que a gente faz um planejamento, nós vamos chegar lá. Esse planejamento reencarnatório, eu decido, e os espíritos me auxiliam a decidir em que família eu vou nascer, quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe, meus irmãos, em que condições eu vou nascer. Tudo isso é decidido por mim. Ah, você está brincando, eu não me dou com meu irmão, você acha que eu ia querer nascer com ele? Ou com meu pai, ou com a minha mãe? Com certeza você pediu. Eu diria até que não pediu, acho que implorou para que fosse. Acontece que quando a gente reencarna, pela felicidade que Deus é justo e bom para conosco, Ele nos dá o véu do esquecimento. A gente não lembra de nada lá para trás. E isso é muito bom. Como assim é muito bom? Se eu soubesse o que eu preciso fazer, eu seria mais feliz. Não. Vamos imaginar que num planejamento reencarnatório, ao longo de vários tempos lá, você tinha um acerto para fazer com uma pessoa que em determinada encarnação te fez um mal muito grande, mas que passado um X tempo ela se arrependeu, te pediu perdão, num primeiro momento você acabou não perdoando, mas até que chegou uma hora que você perdoou e essa pessoa falou, então vamos junto nessa encarnação, que eu vou mostrar para você que eu te amo. E ela pode ter nascido, por exemplo, a sua mãe. E você filho dela. Eu pergunto, se eu soubesse que ela tinha sido meu algoz em vidas passadas, eu iria amá-la como eu amo? Dificilmente. Então Deus me deu a dádiva de eu esquecer, para dali para frente desenvolver a lei do amor, uma das leis naturais. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Continuando, a gente já ouviu falar, e está lá no Evangelho, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é deste mundo. Poxa vida, quantos mundos nós temos? 2. Nós temos um mundo material, que são o planeta Terra, os demais planetas, os astros, os sols, enfim, tudo que você vê no universo. E temos um mundo espiritual. São os 2 mundos. Se a felicidade não é deste mundo, ela só pode estar no mundo espiritual. Portanto, a felicidade é do mundo espiritual. Nós somos do mundo espiritual. E o mundo material é a nossa escola, é o nosso hospital, é o nosso laboratório. Nós somos espíritos em experiências terrestres. Nós não somos seres humanos vivendo nessa terra. Nós somos espíritos, que a nossa pátria é a pátria espiritual, porém, estamos na terra para viver experiências, para podermos evoluir no convívio entre nós e das nossas atitudes de um para com o outro. E é nessa hora que a coisa gera os conflitos. Gerando os conflitos pode vir gerar a dor, o sofrimento. Joana de Ângeles, mentora lá do Divaldo Pereira Franco, ela sugere a nós esquecer as coisas do passado no passado. Interessante porque muitas vezes nós vivemos de coisas do passado.
Portanto, o passado, isso eu gostaria que vocês entendessem e acompanhassem o meu raciocínio. O passado é conhecido, mas ele é imutável. Eu não consigo mais mudar o passado. Nós devemos, então, ter fé no futuro. Veja, o passado é a causa do presente. E o futuro é a consequência do presente. Eu vou repetir para a gente poder entender. O passado é causa do... O passado é a causa do presente. O que eu estou passando hoje é por causa do meu passado. Tudo bem? Agora, o futuro é a consequência do que eu estou fazendo agora. Então, se eu fizer as coisas boas agora, no futuro, a consequência será boa. Então, vamos esquecer um pouco de viver o passado. Essa é a ideia que Joana de Ângeles traz. Porque o futuro é desconhecido, porém é imutável. Ele é mutável. Já o passado, ele é conhecido, porém ele não muda. Por fim, colocarmos todas as nossas forças na conduta do bem. Executar sempre o bem, ação contínua no bem. O apóstolo Paulo, em espírito, ele nos diz no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Portanto, entendemos que Deus não é quem permite a dor. Nós é quem criamos ou não criamos os elementos que, consequentemente, chamamos de dor ou sofrimento. Para encerrar, eu gostaria de ler duas perguntinhas, mas eu vou resumir, porque elas são um pouco longas, do Livro dos Espíritos. É a pergunta 258 e a 259. Chama Escolha das Provas. A pergunta 258, Kardec fala assim: quando no estado errante, antes da gente reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que se sucederão durante a vida. Dá para a gente fazer uma previsão de tudo que vai acontecer quando eu for reencarnar? Os espíritos dizem assim: o espírito propriamente escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós escolhemos o gênero de provas que vamos passar. O que é um gênero de prova? Olha, eu quero nascer pobre, numa família bem pobre. Eu preciso disso, para resgatar uma série de coisas que fiz na vida passada. Isso é um gênero de prova. Ah, eu quero nascer num berço de ouro, que o meu pai e minha mãe sejam muito ricos, porque eu quero conviver com a riqueza e os prazeres para ver se eu não me deixo de novo me levar pelos prazeres mundanos que eu levei em vidas passadas. São gêneros de prova. Agora, o que vai acontecer com detalhes aí não dá para saber. E o Kardec, curiosamente, faz uma subpergunta em cima dessa. Mas não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Eles respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, porque é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntar, então, por que fez tal lei ao invés de outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como o caminho do mal, está aberto para todos. E por fim, a pergunta 259 para fechar. Kardec pergunta assim: se o espírito pode escolher o gênero de prova que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Já que eu posso escolher o gênero de prova, tudo que eu estou passando fui eu que escolhi? Olha bem a resposta do plano espiritual. Todas não é a palavra.
Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de prova. Os detalhes são consequências da vossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos. Então, a pergunta é mais longa, mas eu vou parar por aqui. A resposta. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Quando reencarnamos, escolhemos o gênero de prova. Vou nascer nessa família, dessa maneira, nessa condição. Até aí tudo bem. O que passar durante a reencarnação é devido ao meu livre-arbítrio. Eu vou cultuar ódio a uma pessoa, eu vou sofrer. Eu vou cultuar o amor a uma pessoa, eu vou me dar bem. É escolha minha. É isso que acontece conosco. Eu espero poder ter passado para vocês um pouco dessa explicação que a doutrina espírita procura nos dar. Eu confesso a vocês que esse tema e muita coisa dessa palestra eu acabei copiando do nosso amigo Simão Pedro, que fez uma palestra na nossa casa no aniversário de 59 anos. Eu achei muito interessante o tema e estudei bastante para poder falar dele, porque eu acho interessante esse tema. Deus permite que eu sofra? É Ele que me dá a dor? Com certeza não. Deus é amor, Deus é Pai. Ele não quer o filho dele sofrendo. Mas se você sofre, é por escolha nossa. Nós é que determinamos, em vidas passadas ou nas vidas atuais, o nosso sofrimento. Leia no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os conflitos, o item causa das aflições anteriores e atuais. Dá para entender bem isso daí. Obrigado, gente. Uma boa noite. Valdir, será que aproveita e faz a prece final para a gente? Faço. Com muito prazer. Muito bem, queridos amigos. Vamos agora, então, procurar fechar os nossos olhos e, diante de tantas reflexões, diante de tantas informações, nós só podemos, com o pensamento elevado a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o Mestre amado e amigo, agradecer a eles pela vida que estamos tendo, porque é nessa encarnação que o Pai nos proporciona oportunidades de resgatarmos dívidas, de apararmos arestas, de nos identificarmos com os nossos erros passados. E o que nós podemos pedir ao Pai é força, coragem, determinação para enfrentar estas vicissitudes, estes desafios que nós temos na nossa vida. É isso que devemos pedir. Nós não podemos somente pedir ao Pai que nos tire de determinado problema. Não. Que Ele nos dê condições de suportarmos, de passarmos por essa tarefa. Esse Ele vai fazer, com toda certeza, porque o seu amor por nós é infinito. Então, mestre querido, bons espíritos, mentores desta casa espírita, o nosso muito obrigado pela oportunidade de esclarecermos determinados pontos que essa doutrina maravilhosa que tanto nos conforta e nos instrui traz para nós. Obrigado, Senhor, pela noite de hoje, e que possa levar daqui todos esses ensinamentos, guardados em nossas mentes e em nossos corações, mas que principalmente, Senhor, possamos pôr em prática no momento em que for solicitado. Mestre Jesus, agradecidos estamos e humildemente pedimos permissão para o encerramento da oração da noite. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.